De todos, é com satisfação que damos início a mais essa conferência do ciclo de estudos avançados em ciências e humanidades. Eu queria agradecer a presença de todos, professores, coordenadores, estudantes, técnico administrativo, nosso pró-reitor, o professor Vladimir, da professora Nádia, presidente da FAPERGS, o professor, nosso vice-diretor, o professor Adroaldo, e o assessor de Relações Internacionais de Leia, o professor Elros. E também eu queria aproveitar para anunciar, estamos começando a distribuir os cartazes, nós mandamos para cá um projeto de escola de altos estudos, junto com o pós-graduação em Sociologia, da URGS, da UNB e do Ceará, e foi aprovado. Então, vai ser, o tema é Juventude, Direitos Humanos e Mundialização. Nós estamos trazendo 6 professores estrangeiros, o professor Li Xunling, da Academia de Ciências da China, o professor Arnaud Salles, da Universidade de Montreal, o professor Luciano Contiero, da Universidade Autônoma do México, o professor Júlio Menrias, da Universidade Nacional Maior de São Marcos de Lima, o professor Pena Veiga, do Centro Edgar Morin, da Escola de Altos Estudos de Paris, e o professor José Manuel Vitorino, da Universidade de Valência. Então, o tema vão ser sempre terças e quintas, das 18 às 21 horas. Isso será transmitido online também, o CPB já nos garantiu tudo isso. E é uma disciplina, né, do pós-graduação em Sociologia, que estão convidados a se inscreverem no estilo de 3 créditos, com um trabalho de 5 páginas só, com avaliação. Bom, então, é uma grande satisfação convidar o professor Lívio. Nós tivemos algumas atividades no passado, como o Comando Nacional de Greve e outras coisas, quando éramos jovens. O professor Lívio é diretor de avaliação da CAT, como sabem. Ele é bacharel, mestre, doutor em Física por essa universidade, fez pós-doutorado em Paris, em Amsterdã, professor titular do Departamento de Física, tem trabalhado na área de interação de feixes de íons, interação de íons e materiais metálicos, estudos de propriedades estruturais, magnéticas, luminescentes, e exerceu diversos cargos na URGS, no MCT, no MEC, na Fundação da FAPERGS e na Sociedade Brasileira de Física. Recebeu a Comenda Loja Nacional de Mérito Científico Gran Cruz e o Prêmio FAPERGS, pesquisador na área de Física. Então, desde 2009, ele exerce o cargo de diretor de avaliação da CAPES. Então, é uma grande alegria contar com o professor Lívio aqui, e passo a palavra. Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado. Eu queria dizer que o senhor José Vicente não precisava ter dito isso, podia ter dito a única coisa que não disse que seria importante. Eu sou professor aqui, continuo professor aqui, e esta, portanto, é a minha casa desde sempre. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Já há muitos meses, o Leia, o senhor Vicente, que convidava a vir para uma atividade aqui, para um momento, uma apresentação, uma conversa, e nunca foi possível, enfim, a agenda das datas. Então, estou muito contente, agradeço, quero dizer e saudar a professora Nádia, presidente da nossa FAPERG, o professor Vladimir, pró-reitor, o professor Elger, nosso ex-reitor, e cada um de vocês que são meus conhecidos de momentos e etapas diferentes. Não sei se quando nós fizemos a greve, Zé Vicente, não sei porque eu era muito pequeno, eu não lembro bem, mas eu acho que esse auditório nem tinha ainda, né? Para ver a própria história tem as suas curiosidades. Bom, muito bem. Eu vou pedir para vocês falar de pé, porque eu acho que o hábito do
professor sempre presente, então eu vou fazer. Para chegar no contexto que nós estamos hoje, eu queria lembrar alguns pontos que todos sabemos, mas talvez nem todos tenhamos bem presente na totalidade. O Brasil, eu acho que é muito jovem naquilo que se refere à universidade, porque, de fato, o que é universidade no Brasil e no mundo, talvez seja caracterizado a partir dos anos 30, com a USP, a Universidade do Brasil. É claro que nós tínhamos, agora nós estamos falando que vai ter o baile de 80 anos, mas as nossas universidades, até os anos 30, eram um conjunto de faculdades, de escolas de ensino, e que a parte de, além do ensinar, preparar o profissional, não existia. Portanto, tudo aquilo que é produção intelectual, pesquisa, trabalho, referência, se constitui nesse modelo que é a universidade nos anos 30 do Brasil. Depois, eu acho que uma outra marca é o início dos anos 50, 51, aonde a comunidade universitária brasileira e a comunidade científica brasileira eram muito pequenos e, naquele momento, tivemos a sorte, a felicidade de ter pessoas, lideranças, que vislumbraram que precisávamos ter agências, formas de elaborar tudo que é universidade, pesquisa, ciência, com a criação do CNPq, que hoje é no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a CAPES, no âmbito do MEC, e tem algumas pessoas mais jovens aqui. Obrigado. A CAPES começa em 51, se chamando Campanha de Aperfeiçoamento, e só depois que virou o nome de Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior. Bom, 65 tem o parecer Sucupira, um importante parecer do Conselho Federal de Educação, que é o parecer que fundamenta, estrutura toda a pós-graduação naquilo que passou a se constituir e é até hoje, e o professor Sucupira que a gente homenageou quando, no ano passado e esse ano, lançou então a nova plataforma, daí o nome da plataforma. 67 tem uma reforma universitária. Como sabemos, essa reforma universitária estruturou as universidades brasileiras e muito dessa estrutura copiava o modelo norte-americano de instituições com unidades, dentro das unidades, os departamentos, e os departamentos eram muito específicos e carreiras bem estruturadas e definidas. Então, tinha os departamentos de engenharia para formar o aluno de engenharia, o departamento de medicina, os departamentos das ciências básicas que alimentavam essas estruturas, essas terminalidades de formação. E a pós-graduação que se estabelecia naquela época foi nessa sequência. Por isso que toda a nossa pós-graduação, durante muitos anos, era a pós-graduação em física, muito associada ao departamento de física. A pós-graduação de sociologia, muito associada ao departamento de sociologia, etc. Que hoje traz algumas condições para aquilo que estamos, porque nós temos muitas pós-graduações que já não são mais de um departamento, de uma estrutura, de professores, de uma só unidade. 1976, na CAPES, então, se começa a avaliação periódica com atribuição de notas. No primeiro momento não foram notas, foram conceitos, depois foram notas, já foram 2 anos, já foram 3 anos, período de avaliação, e agora se discute muito, uma grande discussão nesse momento, se continuamos com 3 anos, ou passamos para 4 anos, ou para 5 anos, ou alguma coisa maior em termos de tempo de avaliação. Outro ponto é que sempre a avaliação foi estrito sensu. Nunca houve na CAPES nenhum momento, nenhuma situação aonde a qualquer título tenha se feito a avaliação do lado sensu. Em 85, ou a partir do meio da década dos 80, fica muito forte no sistema, tanto no sistema federal como no sistema
estadual, sobretudo, né, e a partir do sistema estadual paulista, nas universidades paulistas, que concursos, ou seja, recrutamento de docentes, precisavam ser feitos com a condição de que os candidatos teriam que ser portadores de títulos de mestre e doutor. Então, concurso para quem já é mestre, ser professor, precisa ser mestre ou ser doutor, e isso fez com que o sistema ganhasse um novo impulso. Por quê? Porque título válido é título que foi emitido, foi dado, foi otorgado por um programa de pós-graduação que, por sua vez, foi avaliado, está no sistema. Então, o concurso de docentes em universidade pública traz, no meio dos anos 80, toda a problemática de quem pode fazer o concurso, quem é mestre doutor, e, portanto, a avaliação aumenta mais e mais de importância na sua validade. E também, a partir daquilo que acontece nas universidades públicas, a exigência de titulação passa a acontecer em outros órgãos e empresas, tanto na esfera pública, nos diversos órgãos, dos ministérios, das secretarias, do sistema público, como também na parte não pública. Em 90, mais uma mudança que se define no Brasil, que tem 3 níveis no ensino superior, as instituições de ensino superior. Pode ser uma faculdade isolada, temos centenas no Brasil, faculdade de direito, escola de etc., faculdade de agronomia. Depois temos um conjunto de faculdades que formam o centro universitário, e mais unidades ainda, um conjunto maior que pode formar universidades. Qual é a diferença entre as três? É o grau de autonomia que cada uma dessas formatações, dessas instituições tem. Para uma universidade ser universidade, nós sabemos então que tem que ter no seu corpo docente um certo percentual de doutores e um certo percentual de mestres. E também uma outra condição, são muitas as condições para a universidade ser uma universidade, entre elas, então, a porcentagem de mestres e doutores, e uma outra condição é que tem que ter 4 mestrados e 2 doutorados. E isso está por mudar, talvez, em 2015 ou 2016, se discute isso bastante, talvez a condição passe a ser 7 mais 3 ou 7 mais 4. No que se refere à CAPES, então, tem uma mudança importante que começa a acontecer no ano 2000, porque até então a CAPES financiava basicamente, investia basicamente na formação, na pós-graduação, com bolsas e auxílios para deslocamento, viagens, congressos, ou seja, para pessoal. E, a partir do ano 2000, começa a haver, então, possibilidade de financiamento por parte da CAPES na parte administrativa da pós-graduação, dos cursos de pós-graduação, também em equipamentos. Foi quando apareceu o primeiro edital de pró-equipamentos, que vem crescendo ano a ano e tem uma importância bastante grande hoje, tanto do ponto de vista da alternativa, como do ponto de vista dos recursos que são colocados no chamado pró-equipamentos para sustentar a pós-graduação, e editais específicos. Eu mais adiante vou comentar um pouco alguns dos aspectos do mestrado profissional, da interdisciplinaridade. E 2009 existe uma mudança formal na CAPES, em que a CAPES passou a ter também como missão e objetivo toda a problemática do ensino médio e ensino fundamental. Ou seja, passou a ter incidência e a trabalhar com o ensino médio fundamental enquanto propósito, objetivo da CAPES. E 2015, para termos uma referência, 2015, certamente um dos pontos que se espera que daqui a alguns anos, quando alguém estiver fazendo um review como esse, elencando os pontos, a gente possa dizer que 2015 foi o ano onde se começa
ações e intenções da internacionalização das nossas universidades. Falando em internacionalização, deixa eu trazer 2 pontos bastante distantes do que nós... Bastante distantes, não, quer dizer, muito base de fundo para tudo que nós vamos discutir, mas são dados mais gerais. Primeiro, esse gráfico aqui, que tem esse eixo, o produto interno bruto, normalizado por pessoa, por tamanho, por habitante, né? Produto interno bruto por pessoa em um país, sim, por país em porcentagem. E aqui está escrito ciência, cientistas e engenheiros. Cada bola dessa, o tamanho da bola é o valor absoluto que aquele país põe em ciência, tecnologia e inovação. Quantos milhões ou bilhões de dólares se põe em cada país, e as cores mostram aonde estão por continente esses países, e nesse eixo aqui tem 2%, essa linha aqui é 2%. Então parece ser uma verdade bastante grande no mundo que países que investem pelo menos 2% do seu produto interno bruto são países de maior desenvolvimento econômico, de melhor situação, de melhor qualidade de vida. E países em que isso não acontece não têm aquelas condições. Então vejam que o Brasil, dependendo um pouco de como é que se faz o cálculo, está aí 1,1, 1,2 do produto interno bruto. O que a gente poderia, grosso modo e de modo absolutamente geral, é dizer, não sei como, mas se esse ponto que a bola do Brasil tivesse aqui, certamente estaríamos muito melhor. Então, se, independente de como chegarmos um dia a ter investimento de pelo menos 2% do PIB, estaremos entrando no bloco desse conjunto de países que estão à direita da linha vermelha. É muito preocupante se vamos chegar lá ou não, e como chegar, porque tem esse outro dado aqui, que é um cenário bastante difícil no momento. Então, o que é esse gráfico? Essa linha cinza mais clara diz o saldo da balança comercial. Quanto exportamos em relação a quanto exportamos. E vejam que vem caindo. Nós já tivemos uma situação melhor e vem caindo. A nossa balança de pagamentos vem caindo. Mas o mais grave é que esta linha cinza mais clara é a soma de 3, pode ser composta dessa soma de 3 outras linhas, outros indicadores. Isso daqui é commodities, produtos não industrializados, commodities. Produtos industrializados e de média industrialização, desde 2008 já são mais negativos do que positivos e crescentemente negativos. Então, o que nos mantém ainda com uma balança favorável são commodities, portanto, sem agregação de valor, portanto, sem qualquer coisa que seja derivado, em grande parte seja derivado de conhecimento, de produção de conhecimento, sociedade do conhecimento. Muito bem, então voltando, a CAPES, desde 2009, como disse, houve uma mudança, então a cada bola amarela aqui representa uma diretoria da CAPES, que é a parte que já existia, sempre existiu, com esse nome, com qualquer nome que tenha sido na diretoria, e constitui o Sistema Nacional de Pós-Graduação. E essas outras diretorias aqui, educação à distância, formação de professores e educação básica, são as duas novas diretorias da CAPES, que temos a partir de 2010, foi criado um novo Conselho Técnico Científico, a imagem e semelhança desse que existia, esse virou do ensino superior, esse da educação básica. Quero mostrar, falando agora nas duas partes
parte do ensino fundamental e a parte do ensino superior, pós-graduação, deixe eu lembrarmos do seguinte: esse estudo aqui, mestre de 2012, do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, foi um extensíssimo trabalho feito, publicado em 2013, cruzando bases de dados da CAPES, do IBGE, do PNAD, do Ministério do Trabalho, etc. Então, nesse estudo, a gente vê como resultado o seguinte: em porcentagem, população brasileira, em porcentagem, números em porcentagem. Então, 5% da população brasileira nunca entrou em uma sala de aula, não tem nível nenhum de instrução. 44% fundamental incompleto, 18% fundamental, 23% da população brasileira fez o ensino médio, 7% o ensino superior. E aproveitando momento, né, de estudos, de momento que vivemos, se eu estivesse falando em linguagem eleitoral, dizendo esse é o resultado dessa pesquisa feita, eu diria: os candidatos mestrado e doutorado não pontuaram, né, porque é tão baixo esses números aí que, então, não pontuaram. Bom, então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo 7% mais 0,3 mais 0,2, arredonda um pouco otimisticamente, põe 8%. Então, tudo que nós vamos falar diz respeito direto, está envolvido diretamente, não diretamente toda a população, mas diretamente 8% da população brasileira. O outro lado dessa moeda é o que os demógrafos chamam de bônus educacional, que nos diz, então, em função do grau de estudo, de ensino que cada pessoa teve na sua vida, de estudo formal, quer dizer, isso que começa aos 5 anos de idade, vai aos 20 e tantos anos, como é que é a renda? Então, quem terminou o ensino fundamental, ganha no Brasil 26% de quem não terminou o ensino fundamental. Quem fez um curso superior, como nós, fez uma graduação, ganha em média 170% a mais do que quem não fez uma graduação. 170% a mais não é sobre quem não estudou, 170% a mais do que quem não fez só fez o ensino médio. Se além disso fez o mestrado, ganha 83% a mais do que ganha quem tem uma graduação, e se fez um doutorado, ganha 35% a mais do que quem só tem mestrado. Então, vejam, isso é o Brasil, isso somos nós. Essa enorme diferença, é uma coisa absurda, quanto se ganha na vida, bônus educacional, por ter conseguido ter acesso à escola e evoluir até chegar em um doutorado, que quantos são aqueles traços por cento que a gente tem na população brasileira. Bom, então, falando dessa parte, a parte do ensino fundamental, essa ponta do ensino fundamental e educação básica. Muito preocupante. Esse é o maior gargalo, sem dúvida nenhuma. Esse é o grande desafio em que nós não estamos bem. Definitivamente não estávamos e continuamos também. Se avançou muito, se universalizou o ensino, todas as crianças estão na escola, o que é muito positivo, mas não estamos bem. IDEB, o índice do ensino médio. Então, vejam que faz anos, aí 4, 5 anos, que nós estamos parados aqui com o IDEB em torno de 3,6, 3,7, com a meta de chegar em 2021 com esse índice em 5,2. Existe muito questionamento, portanto, nós temos que trabalhar, investir muito, o país tem que investir muito, para conseguir chegar em 2020 com o IDEB nesse patamar, nesse nível aqui de 5,2%. Quando se olha a comparação com outros países, e todo dia a gente tem um novo ranking, uma nova análise, um novo estudo, e
situação ainda é mais difícil, como, por exemplo, quando se olha o Brasil no exame de PISA, em que a 8ª economia do mundo, é a 8ª economia do mundo, o 8º PIB do mundo, está na posição 53 no ranking do PISA, que mede, então, conhecimento dos alunos em matemática, língua e ciências. Bom, também é muito preocupante, nesse cenário todo, o que a gente vê aqui. O que nós vemos aqui? Isso aqui, ao longo dos anos, ingresso no curso de graduação, escolhi algumas áreas só para ilustrar. Então, ingressantes na graduação, na administração, no direito, vermelho, verde, nas engenharias, e olha aqui essa linha paralela, estacionária, o roxo aqui, que são ingressantes dos professores de física, química e matemática. Portanto, nós não vamos ter estoque de professores, independente de toda a qualificação desses professores. Talvez a gente não venha a ter estoque de reposição, né, para aquilo que já existe no sistema. Menos ainda para aumentar e expandir o que precisa ter. Muito bem, nesse sentido, então, esta nova missão e objetivo da CAPES, com as suas duas novas diretorias, tem feito uma série de ações, induções, editais. Deixa eu mencionar 2 aspectos. Primeiro, o chamado Programa de Iniciação à Docência, PIBID. Então, o que é o PIBID? O PIBID é um análogo, de algum modo, algo semelhante ao que nós temos e bem conhecido PIBIC, que é iniciação à ciência. Os nossos alunos, nossos graduandos, têm durante a sua graduação então, essa oportunidade de participarem de uma atividade de pesquisa e com isso tem uma iniciação à ciência. O programa PIBID é o equivalente disso, em algum termo, que é para os nossos alunos de licenciatura, de educação, de pedagogia, poderem fazer uma iniciação à docência durante a sua graduação. E é claro que, assim como os nossos alunos de iniciação, ao terminar a graduação, estão mais preparados, bem mais preparados para fazer ciência, fazer estudos, fazer pós-graduação, do que os alunos que não fizeram na graduação PIBIC, não tiveram PIBIC na graduação, a gente entende que o PIBID vai produzir isso, vai começar a produzir isso, ou seja, os licenciados vão sair melhor qualificados, com melhor habilitação, ao terem esse PIBID. Bom, de 2010 para cá, foram implementadas 90 mil bolsas do PIBID. Esse mapinha do Brasil é só para distribuir mais ou menos a concentração em cada região, em cada estado, onde temos alunos PIBID. O outro programa é o chamado PARFOR, que é esse programa que possibilita ao professor que está em exercício, que está hoje no ensino fundamental, no ensino médio, lecionando uma disciplina diferente daquilo que lhe foi formado. Então é aquele professor que fez química e está dando aula de matemática, é o professor de história que está dando aula de português. Então, esses professores podem voltar à universidade por 3 semestres, 4 semestres, 2 semestres e fazer uma formação, cursar disciplinas de graduação que são aquelas disciplinas de conteúdo da matéria que ele passou a ser professor no ensino médio, mas ele não foi aquela a sua licenciatura. Então, nós temos no momento 70 mil professores envolvidos nessa atualização, se a gente quiser chamar assim, com a expectativa de que em 2015, começo de 2016, esse número aqui possa chegar em 150 mil. Outro ponto, agora já ligando um pouco a pós-graduação, a parte de lá do ciclo de estudos, com a parte de baixo, ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio, são os nossos programas, mestrados profissionais em rede nacional de ensino, ou ensino de. Então, o que é isso? Isto é um mestrado profissional para que os nossos professores
são professores em sala de aula, em exercício, nas redes públicas, nos estados, nas redes públicas, possam vir e fazer um curso de pós-graduação, mestrado profissional, para acrescentar, né, ter uma formação em ensino dele. Então, o primeiro que tivemos foi o chamado Profimate. Esse foi uma proposta que começa em 2009, é aprovado em 2010 e começa, que é o mestrado profissional em rede nacional em ensino de matemática, chamado Profimate, que foi a primeira experiência que modulou e que nos orientou para fazer os demais mestrados profissionais em rede nacional. Então, o Profimate começa em 2010, esse dado nos diz que tinha 4.000 alunos em 2013 e hoje, no final de 2014, já são mais de 5.000 alunos. Portanto, é o maior curso de pós-graduação que nós temos no Brasil. Com a boa experiência do Profimate, então, foram estruturados e aprovados em 2012, 2013, o chamado Prof. História, o Prof. Física, tem esse nome, mas é o Prof. Física, o Prof. Letras, que podia se chamar Prof. Português, porque é exatamente o equivalente para os professores de português, equivalente ao que tem os professores de matemática, o Prof. Artes. E, nesse ano de 2014, nós temos lá, nesse momento, para ser avaliado, um em Química, um em Geografia, duas propostas em Educação Física, e esperamos que sejam aprovados, primeiro mesmo que sejam aprovados, e que em 2015 possam ser constituídos um em Biologia e um em Humanidades ou Unidades de Ciências Sociais. Com isso, a gente poderia ter em 2015 alternativas de formação como mestre profissional dos nossos professores em todas as disciplinas que constituem a grade curricular que existe no ensino médio hoje. Alternativa que é igual ao Profimate em todas as demais disciplinas que estão na grade curricular. Muito bem, vamos andar um pouco agora para a parte, para outra parte, que é a graduação, pós-graduação. Então, primeiro, mais uma vez, lembrando, esse gráfico aqui talvez seja mais importante, um dos aspectos muito importantes da pós-graduação brasileira. Esse ano aqui é 76, esse ano aqui é o momento, junho de 2014. Então tem mais do que quase 4 décadas aqui. Hoje são 5.600 cursos de pós-graduação, 5.600 cursos de pós-graduação, mas o que é mais importante é a gente observar essas linhas, mestrado, doutorado, mestrado profissional, que nos diz que a cada ano quantos programas, quantos cursos de pós-graduação foram acrescentados ao sistema, foram submetidos, aprovados e passaram a fazer parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação. E o que a gente vê? A gente vê sempre um crescimento, né, nos 3 níveis. Não tem um período aqui que possa ter acontecido uma coisa que se fechou o curso de pós-graduação e, portanto, essa curva veio para baixo. Ou que em algum momento teve uma explosão numa certa época, né, um grande pico aqui e depois voltou para esse comportamento que está aqui. Portanto, se tem alguma coisa na educação brasileira, muitas pessoas dizem isso, e eu estou dizendo, estou reafirmando aqui, que foi política de Estado, não foi política de governo, é o que a gente está vendo aqui. Entre 76 e 2014, tinha uma mudança de regime, tivemos mudança de governantes, de governo, do ministério, a CAP chegou a ser extinta e recriada, etc, etc. E o comportamento foi, como a gente ensina os nossos alunos, não é, professor Daniel, monotonamente crescente, continuamente monótono crescente, ou seja, sem nenhum acidente de percurso. Portanto, se houve todas as mudanças aqui e elas não determinaram mudanças de percurso no andamento dessas linhas aqui, isso foi uma política de Estado, graças a todos nós, graças à comunidade,
e não uma política de um dado governo num certo período. Isso fez com que o Brasil hoje, em termos de pós-graduação, onde se formam os recursos humanos, com a decorrência de produção de conhecimento, de investigação, de pesquisa, produção intelectual, fez com que o Brasil esteja no 13º lugar da produção científica. Então, essa é uma base de dados internacionais que trabalha e contabiliza a produção científica naquilo que é expresso numa base de dados que envolve conjunto ou um grande conjunto de revistas de circulação internacional. Então, o Brasil está na 13ª posição com 2,8%, 2,7%, né, 2,7% do que se produz no mundo em termos de produção científica. Vejam que nós estamos aqui e em algum momento aí podemos, Rússia, Holanda e Taiwan subir, e nós também podemos talvez fazer um muito grande esforço e ir onde está a Coreia e a Austrália, talvez até a Índia, mas daqui para cima já é bem mais distante. Bom, tudo isso tem uma componente, todo esse cenário tem uma componente, que certamente é a componente da CAPES, e eu quero mostrar alguns indicadores da CAPES e as ações, os editais, tudo que foi desenvolvido e que certamente depende de orçamento. Então, nesse gráfico, 2004, o momento atual, e nós estamos dizendo qual é o orçamento da CAPES em termos de fomento à pós-graduação brasileira. Esqueçam os números, isso aqui é os números em reais corrigidos por alguma base. Enfim, é uma referência de reais e valores, mas tem que ser visto em termos corrigidos, etc. O que é importante é olhar no histograma a altura de cada uma das barras, que mostra que a cada ano, nesse intervalo, mais cresceu o orçamento da CAPES, com um momento bastante significativo entre 2007 e 2008, onde mais do que dobrou o orçamento da CAPES, e depois, novamente, aqui, 2011 para 2012, onde houve um novo incremento bastante significativo. Então, 2004 2013, 1.100% foi a evolução do orçamento da CAPES que tivemos. Isso, claro, possibilitou muitas ações, entre elas, como a concessão de bolsas. Como é que foi essa concessão de bolsas? Então, eu peguei um período um pouco mais largo, 1995, o momento atual, e vejam que ano a ano, sobretudo, correspondentemente nesse período de maior orçamento da CAPES, a cada ano mais orçamento, esse expressivo crescimento do número de bolsas de mestrado e doutorado e pós-doutorado, a linha em marrom aqui. Isso é só bolsas no país, só estamos contabilizando aqui bolsas no país, ou seja, bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então vem crescendo. Mas é claro que a cada ano nós temos mais cursos de pós-graduação, já mostrei, faz quatro décadas. Portanto, a cada ano tem mais gente no sistema, tem que aumentar o valor das bolsas, que sempre é um pedido absolutamente natural e justificado. Isso faz com que a gente diz, pô, mas cresceu as bolsas, mas sabe lá no meu curso de pós-graduação, faz 2 anos que a gente não ganha mais bolsas. Claro, é o tamanho do cobertor. Outro aspecto é o portal de periódicos. O portal de periódicos cresce enormemente ao longo desses últimos anos, tanto no número de títulos, como no número de instituições que têm acesso ao portal de periódicos. Hoje, já são 38 mil títulos que estão no portal de assinaturas, que estão no portal de periódicos, e são, acho que, 400 instituições que têm acesso ao portal, das quais talvez umas 320 têm acesso completo, integral ao portal de periódico. E ao dizer isso, quero dizer que nós vivemos um momento muito complicado nesse ano 2014,
na CAPES relativamente ao portal de periódicos, porque está sendo muito demandado, cobrado pelo Sistema U, o famoso Sistema U, CGU, AGU e TCU, né, pelo Sistema U. No caso do portal de periódicos, questionamento que vão levar, ou podem levar, ou ameaçam o portal de periódicos, e aparecem coisas do seguinte tipo: por que a CAPES não faz licitação para comprar as revistas? Está fora da lei da licitação, como é que não faz? Tá? Por que a CAPES compra uma revista, renova uma assinatura, em que aumentou 5%, mas teve outras revistas que aumentou 3% a assinatura? Por que não compra então mais, dá mais barato? Tá? Eu digo isso até dessa forma um pouco divertida, mas é isso que está acontecendo. Né? Por que a CAPES não compra de representantes que seriam representantes no Brasil dessas revistas? E assim, sucessivamente. Esses dias, significa em março, abril desse ano, veio uma diligência, uma solicitação do Tribunal de Contas, e que eram 113 questões desse tipo a serem respondidas. E por que, se o seu carro é Ford e a Nissan está vendendo mais barato, vocês não impõem a Ford que faça o mesmo preço da Nissan? Pois é. Então, o portal de periódicos vive tempos aí em que a gente pode ter surpresa. Muito bem, com esse orçamento da CAPES, nesses últimos anos, então, foram feitos de forma induzida muitos programas, muitas e muitas ações, programas que são de apoio, de indução a diferentes formas de pós-graduação, não necessariamente com novos cursos de pós-graduação, mas de apoio aos cursos que existem ou aos pesquisadores que estão em diferentes grupos, programas de pós-graduação. Essa extensa lista aqui mostra isso, né? Cada um talvez se identifique ou tenha participação em um desses programas, além de tudo que é PAEP, que é a parte que possibilita a realização de eventos, participação em eventos, circulação de eventos científicos e o Proequipamentos, que eu já tinha até mencionado. E esses programas são muito importantes e interessantes porque eles possibilitaram parcerias da CAPES em alguns desses programas estratégicos, né? Esses programas aqui, alguns deles, ou todos, eu poderia dizer que são estratégicos, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Integração Nacional, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com etc. E, portanto, com órgãos desses ministérios como o ITA, o CNPEM, a Embrapa, o Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, etc. E também, muito importante, professora Nádia, a parceria da CAPES com as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Por quê? Primeiro, porque isso alavanca dos dois lados, ou seja, a gente diz a CAPES põe R$1 se a FAP colocar R$1. E nunca foi assim. Em geral, a CAPES tem colocado mais do que R$1 para cada R$1 da FAP. Então, isso alavanca as FAPs, que por sua vez alavancam as parcerias. Segundo e mais importante ponto é que todos sabemos que existem situações, demandas, que são específicas de uma região, de um estado, daquela instituição daquele estado. E a gente não tem condições, lá de modo centralizado, primeiro de fazer essa identificação, mesmo que fizesse, de operacionalizar isso. Portanto, essas parcerias com as FAPs têm possibilitado que demandas que são específicas, próprias de algum lugar, de alguma instituição, sejam melhor atendidas. Bom, no meio de tudo isso, é claro que nós temos avaliação. Vou falar, dou 2 ou 3 palavras sobre a avaliação, mais no sentido de nos atualizarmos sobre essa questão e também porque é a parte mais própria dentro da CAPES nesse momento. Então, avaliação trienal dos cursos de pós-graduação. Então,
de modo esquemático, esse é o nosso fluxograma. Uma primeira etapa em que os programas de pós-graduação informam a cada ano os seus dados. Esses dados são consolidados pelo corpo técnico na CAPES e, ao final do período, no momento da avaliação, são levadas às comissões diárias, que estabelecem notas de 1 a 7, comissões diárias. Essas comissões são constituídas por quem? Por nós. Exatamente pelos pais. Nós, que somos professores, pesquisadores da pós-graduação, que são convidados e vão lá passar uma agradável semana. Está a professora Soraya aqui, né, professora Soraya? É uma experiência divertida, o professor Carlos que teve que fazer isso, que é uma experiência divertida a gente chegar segunda-feira lá às 8 horas da manhã, sair 10h30 quando sai cedo, e na terça recomeça, aí chega na sexta-feira, tem que ficar para tentar terminar o trabalho no sábado. Então, comissões diárias que estabelecem notas de 1 a 7 e que, nesta última trienal, que foi feita em outubro do ano passado, um ano atrás, foram envolvidos, foram convidados a participar 1.200 consultores. 1.200 consultores. Portanto, quem fez a avaliação da CAPES foi a comunidade. Quem faz a avaliação da CAPES é a comunidade. Não é uma dezena de servidores, né, os técnicos, administrativos que nós temos na CAPES, muito menos o diretor de avaliação ou o presidente, que são 2 pessoas, e quem faz é a opinião, a análise e o critério de 1.200. O que é feito nas áreas vai à 4ª etapa, que é o Conselho Técnico Científico. Esse Conselho Técnico Científico é o colegiado de 48 áreas, que tem, portanto, que tentar sempre, tanto quanto possível, fazer com que o que foi analisado em uma área seja o mais parecido com aquilo que foi analisado em outras áreas. É por isso que o resultado de cada área vai ao Conselho Técnico Científico, aonde se tenta harmonizar e dar um certo consenso de igualdade entre a avaliação em cada uma das áreas. O trabalho do CTC vai ao Conselho Nacional de Educação, que homologa esses resultados. Ao homologar esses resultados, produz uma portaria ministerial, que é, então, a etapa final da avaliação. Ou seja, a avaliação formalmente se define no dia em que o ministro do Estado da Educação publica uma portaria dizendo foram avaliados tais e tais cursos, curso de física, nota tal, curso de veterinária, nota tal, e, portanto, esses programas de pós-graduação, pelos próximos 3 anos, fazem parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação e os seus títulos emitidos são os títulos válidos no Brasil. Coleta de dados. Então, etapa 1, programa de pós-graduação informa os dados atualmente. Quais são os dados mesmo? O que se pede como dados a serem informados a cada ano? Proposta do programa, estrutura curricular, infraestrutura física, administrativa, experimental, por é o caso, biblioteca, etc. Áreas de concentração, linhas de projetos de pesquisa, corpo de professores e alunos, produção intelectual, disciplinas, teses e dissertações. Isto é o que nós informamos há 20 anos, pelo menos, exatamente isso. Sempre foi pedido informações sobre esses pontos. Tivemos uma grande mudança agora, que é a bem falada plataforma Sucupira. Eu sei que todos vocês tiveram uma agradável experiência com a plataforma. Então, o que é a plataforma? A plataforma, sim, é um novo aplicativo, um novo programa de computador com melhor integração das novas tecnologias. Tudo que se faz em termos de tecnologia de informação, de visualização, de integração de dados. Portanto, é uma mudança de base tecnológica, sim. Mas o mais importante da plataforma, além dessa mudança, é integrar em uma só plataforma todas as informações que a CAPES tem e tinha nas suas diferentes estruturas, diferentes diretorias,
e, feito isso, ganhar transparência, trazer transparência. Então, tem uma mudança nesse momento. Tanto uma mudança de base tecnológica, se a gente quiser chamar assim, como também uma mudança de cultura. Por quê? Porque a proposta da plataforma é que cada informação colocada na plataforma no dia de hoje, amanhã, vai estar disponível para consulta, disponível com página na internet. Então, qualquer pessoa entra na internet e vai poder acompanhar o dia a dia de qualquer um dos nossos 5.800 cursos de pós-graduação. Vai poder ter esse acompanhamento. Coisa que não temos, que não tínhamos. Quer dizer, muitas das informações eram informações que iam para a CAPES daqui a 3 anos, eram colocadas na mesa. Bom, então isso vai produzir uma mudança de cultura, que vai refletir certamente na avaliação. Mas é uma mudança de cultura porque, primeiro, porque nós vamos trabalhar com dados muito precisos e conhecidos. Muito antes de começar a avaliação, todos nós saberemos de quais dados nós estamos falando. Se alguém quiser fazer a lição de casa e dizer, eu quero simular a avaliação, por favor, é isso mesmo. Senta e simula a avaliação muito antes de começar a avaliação da CAPES. Bom, isso então serve para avaliação, mas também serve para tudo que é estudo, que é análise e que decorre, portanto, ações governamentais, ações de política científica, ações de política para a pós-graduação. A plataforma, então, coleta os dados de 2013, nesse momento, tem os dados de 2013, que todos nós preenchemos, alguns com maior, outros com menor dificuldade, sempre de modo muito fácil, não me engano, mas é evidente, teve, não podia deixar de ter, milhares de problemas de computação. Se sabe, isso é assim, sempre que se lança um novo banco de dados, isso é um enorme banco de dados, com milhares e milhares de dados, então tem todo tipo de problemas de computação, de programação, e que foram sendo corrigidos justamente à medida que as coisas apareciam. Todos os testes que nós fizemos antes mostraram alguns problemas, a gente corrigiu, até um ponto que a gente testava e estava ok. Até o momento que a gente diz, bom, agora vamos preencher, daí 5.800 programas começaram a preencher e começaram a aparecer consistências, erros, etc. Bom, então a plataforma tem os dados, por favor, continuem colocando os dados de 2014, a plataforma continua aberta para botar dados de 2014. Quando chegar em março, eu disser, bom, não sei que dia lá, de maio, vai fechar a fotografia 2014, bom, daí se todo mundo sair correndo de novo para preencher, vai voltar a situação que sempre foi, né? Bom, também há os cursos novos, já estão sendo feitos nessa plataforma integrada, a submissão, a avaliação, o Inter e Dinter, e estamos trabalhando aí nos próximos dias e meses para então testar e desenvolver e terminar de integrar os chamados quales, ficha de avaliação e tudo aquilo que é acompanhamento, reunião e visita aos programas de pós-graduação. Se vocês entrarem hoje aqui na Sucupira, vocês vão ver que de modo que já pode ser consultada as informações sobre discentes que cada um colocou na plataforma, docentes, trabalhos e produção intelectual. O que nós estamos trabalhando muito nesse momento é para testar a outra parte, que é a parte que desde o começo foi escrita, a arquitetura do programa foi feita para isso, que nos diz o seguinte, mas ok, eu quero procurar nesses milhares e milhares desse oceano de dados, eu quero procurar algum dado. Por exemplo, poderia, não sei por qual razão, fazer a pergunta, quais são os professores dos cursos de pós-graduação em Física no Brasil, dos 60 cursos de pós-graduação em Física que tem no Brasil, quais são os professores cujo doutorado já é mais de 10 anos. Então eu vou poder combinar essas duas variáveis, filtrar esses dados e produzir uma tabela ou um gráfico, e exportar essa tabela, esse gráfico, para quê? Para um estudo, para um trabalho, para uma apresentação, para poder pensar neles e propor alguma coisa. Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, como sabemos, foi aprovado muito recentemente, tem 20 metas, tem 13 metas
Entre elas tem algumas metas que dizem diretamente que a pós-graduação, que de algum modo incorporam aquilo que já estava no Plano Nacional de Pós-Graduação, que saiu em 2011. Então, elevar a qualidade da educação superior com o maior número de mestres e doutores do corpo docente. Elevar o número de matrículas de pós-graduação de modo a atingir 60 mil mestres e 25 mil doutores. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Então, educação básica, já dissemos várias ações que estão sendo feitas na CAPES, e que estão expressas nessa meta 16, e que é o grande desafio do Brasil, é o gargalo. A pós-graduação vai crescer, vai melhorar até um certo momento, mas depois, se não resolvermos definitivamente a questão do ensino fundamental e ensino médio, não tem como a pós-graduação, não teremos alunos para pós-graduação, para continuar entrando em uma pós-graduação crescente, com algum nível possível de ser aluno de pós-graduação. Muito bem, então, onde é que estamos nesse momento? Só para a gente ter uma noção geral. Desculpe a tabela cheia de números, vício e erro de professor de física, sempre muitos dados, histogramas, gráficos, números. Na trienal, hoje somos 5.800 cursos, mas na trienal foram avaliados 5.000 cursos. Nesses 5.000 cursos tiveram envolvidos 70 mil professores. 70 mil são os professores da pós-graduação que participavam do triênio desses 5.000 cursos. Esse conjunto de professores nesses cursos titulou no ano de 2012 14 mil doutores, 42 mil mestres, 4.200 mestres profissionais. Portanto, o output hoje da pós-graduação brasileira, que se pretende chegar em 60 mil mestres e 25 mil, hoje o Brasil está formando 14 mil doutores e 47 mil mestres. Esse conjunto de alunos, professores nos respectivos cursos de pós-graduação informou que no triênio 10, 11 e 12 foram publicados 448 mil artigos. Esta é a informação que tem na CAPES e que precisa ser avaliada. 448 mil artigos no triênio. Bom, e aí a gente faz uma pergunta. Esses artigos são iguais ou são diferentes? Se esses artigos são iguais, terminou. Eu faço a minha listagem de 448 mil linhas e terminou. Se esses artigos, por hipótese, são diferentes, bom, aí não tem jeito. Eu preciso ter um método, um procedimento, uma forma, um algoritmo, uma estrutura para fazer essa diferenciação. Estou dizendo que são diferentes, preciso fazer essa diferenciação. Bom, isso é o pares periódicos, com tudo que tem de certo e que tem de errado, mas é para dar conta de responder esta pergunta para essa quantidade. Parênteses, muitas vezes a gente escuta alguém dizer por que a comissão, quando está lá na CAPES, não olha os artigos, deveria ler os artigos, porque aí vamos saber. E eu prometo que eu não vou convidar nenhum dos senhores para no dia 1º de janeiro de 2015 ir para a CAPES e ficar na CAPES sem sair da CAPES, para ver se quando chegar no dia 31 de dezembro, conseguiu ler parte de 448 mil. Livros. Além dos artigos em periódicos, a pós-graduação brasileira relatou no último triênio 170 mil livros, 168 mil livros, que têm que ser avaliados, têm que ser pontuados e que de alguma maneira acabam entrando na pós-graduação, na nota da pós-graduação. Tirando o que não é artigos em periódicos e o que não é livros, foram relatados produtos, processos, serviços técnicos, software, patentes, relatórios técnicos, material didático, material institucional, material de divulgação técnica, e tudo isso é produção intelectual, sim. É tão produção intelectual quanto escrever um paper, quanto publicar um livro. Não na mesma graduação, mas é produção intelectual. E, portanto, devem ser pontuados. É toda a expectativa que nós temos. Estamos falando que tem que ser pontuados 880 mil itens. E aqui aparece uma outra grande dificuldade e
que é o estágio que nós estamos. Todo mundo, independente de como é que classifica, como é que conta, sabe o que é um artigo periódico, sabe o que é um livro. Ok, né? E livros estamos começando a saber agora. Foi na avaliação de 2010 que eu introduzi a avaliação de livros de forma sistemática e agora tivemos a segunda volta. Avançamos muito, mas ainda é muito incipiente a avaliação de livros em relação àquilo que já sabemos fazer com periódicos. É muito mais difícil, muito mais incipiente. Agora, quando chega em produção técnica, aí não tem jeito. Qual é a situação atual? A gente com duas pessoas na sala e diz assim, quero saber a opinião de vocês sobre o que é um relatório técnico. Para defina um relatório técnico. A cada duas pessoas tem pelo menos 3 diferentes opiniões. Não tem jeito. Então, qual é o problema? Qual é o estágio? Muito antes de saber pontuar isso, de fazer um qualis de produção técnica, nós precisamos ainda avançar e pactuar entre nós, pactuar na comunidade, o que é um software, o que é um relatório técnico, o que é um protocolo, o que é um guia editorial, etc, etc. Muito bem, a avaliação trienal deu essa distribuição de notas, o histograma aqui é para dizer que a média das notas está em torno de 4 alguma coisa, né? Nota média da pós-graduação brasileira está em 4 alguma coisa. O que é importante chamar a atenção é essas duas colunas aqui, que estão aqui nesse destaque aqui, que 7 programas na avaliação trienal tiveram nota 1, 53 nota 2. Nota 1 e 2 é nota de fechamento, desativação da pós-graduação, daquele curso de pós-graduação. Então é um programa muito difícil, muito difícil. Nós precisamos mais pós-graduação, né? Nós precisamos formar mais doutores, não temos. Bom, e como assim? Daqui a 3 anos eu fecho 2 cursos, fecho 7 mais 50 vezes, fecho 60 cursos. Como fechar cursos nesse quadro? A gente passa todo o tempo dizendo que tem que ter mais cursos, precisa formar mais gente, precisamos ter mais qualificação, mais formação de recursos humanos. Daí a gente fecha curso? Pois é disso que se trata. Ou seja, nós tivemos 60 cursos que no momento de avaliação não tiveram um parâmetro mínimo, estándar mínimo de qualidade. Então, tem que ser fechado e é fechado. Isso eu vou pular. Bom, também quero dizer uma palavra sobre interdisciplinaridade, muito rápido, só para mencionar que a questão da interdisciplinaridade é uma questão absolutamente presente, tá? Tem toda uma discussão na comunidade, que é natural ocorre, que parece que é a CAPES quem determina a interdisciplinaridade, não o contrário. Quem determina a interdisciplinaridade é o mundo, é a natureza do que está acontecendo. Não a CAPES. O que a gente está conseguindo fazer, e com muita dificuldade, é olhar isso que acontece e tentar estabelecer alguma forma, algum processo de avaliação da interdisciplinaridade e da interdisciplinaridade daquilo que se dá enquanto objeto de estudo e, portanto, enquanto objeto, linhas de pesquisa, área de concentração de programas de pós-graduação. Então, é muito difícil isso, né? A relação é essa. A interdisciplinaridade acontece independente da CAPES saber avaliar ou não. Então, o que a CAPES faz é tentar entender, avaliar e, sobretudo, colocar essa avaliação numa lógica junto com tudo aquilo que sempre avaliou. Então, nós fizemos esse encontro, que é o terceiro encontro, que foi uma parceria da CAPES com o Fórum de Pró-Reitores, lá em Brasília, durante 3 dias, para discutir, avançar como é que está se dando, né, não a avaliação necessariamente dos cursos da área interdisciplinar, mas como é que está andando isso nas universidades brasileiras. Bom, para finalizar, estratégias ou pontos da CAPES nos próximos momentos, cenário de médio prazo, curto e médio prazo, naquilo que é CAPES pós-graduação. Então, ampliar o portal de periódicos, ampliar a oferta de vagas na pós-graduação em estrito senso, tanto os programas de demanda social como PROAP, PROCAD, definir marcos regulatórios para a educação à distância. Existe já um bom avanço
na definição de marco regulatório para a educação à distância e, portanto, como isso vai incidir na pós-graduação e como é que nós vamos avaliar situações que têm isso. Tá? Um parênteses aqui, tá? A última questão que nós estamos discutindo na educação à distância é aquilo que ainda é muito presente na comunidade brasileira, que a educação à distância é identicamente igual à videoconferência, ao uso de TI. Esse é o último problema que se discute no mundo hoje em educação à distância. Claro que precisa ter isto. Claro que precisa ter recursos de tecnologia, de videoconferência, de comunicação, né, tudo que temos hoje. Mas isso não é educação à distância. A educação à distância faz uso desses recursos, desses instrumentos. A educação à distância é uma outra questão. Então, definir marcos regulatórios e incorporar todas essas situações melhor quando de avaliação. Também está em curso uma proposta do Ministério que vai ser em parte operacionalizada, se vier a acontecer pela CAPES, que é o financiamento da pós-graduação, assim como tem o FIES na graduação, ampliar e fortalecer os programas de excelência, né, as nossas sistemáticas aí do PROEX, continuar aumentando o intercâmbio entre instituições públicas através dos mecanismos que temos, como, por exemplo, colocar de outros que possam vir a ser feitos, diferenciar mais e mais a avaliação dos mestrados profissionais, dos mestrados acadêmicos, avançar, né, continuar nesse avanço da avaliação, já falei, esse aspecto da plataforma que vai dar essa transparência, e internacionalização das universidades brasileiras, que foi o que eu disse lá na minha primeira sequência de pontos de referência. E para isso, o que estamos discutindo é universidades de classe mundial. Então, todos os países, nós estamos observando, estão trabalhando no sentido de ter algumas das suas universidades, ou ter as suas universidades como sendo universidades de classe mundial. Cada dia sai um grande Xangai, Aitai, etc. Os ingleses fazem, os japoneses fazem, e que o Brasil está fora, está dentro, de vez em quando nós estamos entre as 20 melhores, de vez em quando não estamos nem sequer entre as 200 melhores, porque, bom, que cada um deles pressupõe uma série de hipóteses para fazer essa classificação e que são muito diferentes. Então, dependendo de como se estabelece os critérios das hipóteses, a gente está ou não está, entra, a URGS está bem, depois a URGS não está, depois a URGS está entre as 20 melhores da América Latina, depois já não está mais, etc. Bom, então tudo isso quer dizer que existe uma intensa discussão no mundo sobre universidades de classe mundial. Portanto, internacionalização. O que nós temos que trabalhar e quais são os pontos para onde nós temos que partir? Então, pelo menos 3 pontos. Primeiro, autonomia. A universidade brasileira tem uma autonomia relativa. Né? Tem uma autonomia relativa. Todos estão muito sujeitos ao sistema único. Portanto, não tem autonomia. Né? Nos impede, nos amarga, nos dificulta, faz com que os processos levem anos para acontecer, para serem executados, depois, quando são, já está até ultrapassado, etc. Bom, se tivermos autonomia, temos que ter instrumentos de governança que não temos. Temos muita governança na universidade, mas não temos muita situação de governança naquilo que precisa, que a gente vê como governança em universidades fora do mundo. E, no meio disso, precisa ter accountability, que eu não sei a boa expressão para isso, em português, né? Não sei se já tem alguma coisa consagrada, mas é prestação de contas, entendido como prestação de contas à sociedade, mas não prestação de contas para nada no que é financeiro, administrativo, né, operacional da universidade. É prestar contas para que mesmo, como, e o que faz uma universidade para a sociedade, já que a sociedade nos paga. E nós não temos nada no Brasil que nos mostre muito que alguma universidade brasileira faz a contabilidade. Tá? Que faz. Portanto, se um dia quisermos ter universidades de
padrão internacional de classe mundial, teremos que tentar avançar muito fortemente nesses 3 pontos. Obrigado. Obrigado, professor Lívio. Então, agora temos tempo para um debate. Temos microfone. Professor. Primeiramente, eu queria apresentar o Lívio, sempre importante, preciso, sistemático nas suas apresentações. A última que eu assisti com o reitor da Unila foi extremamente importante. E nos estimulou, inclusive, a entrar na pós-graduação na Universidade Jovem. Eu queria apenas levantar 2 questões que apareceram ao longo da exposição como questões críticas. A primeira delas, no final, quando se constata que mais de 60 cursos são fechados pelo sistema da CAPES e, ao não atingir além de 2 pontos, se perde a massa crítica, se perde alunos que participaram ou participariam da exposição. Eu lembro que, quando a CAPES começou, havia uma outra estratégia que, evidentemente, tinha a ver com o desenvolvimento da pós-graduação, mas que não poderia ter sido totalmente abandonada, que é o apoio aos cursos que têm problemas críticos. Uma das maneiras de recuperar esses cursos, alguns talvez sejam irrecuperáveis, seria fazer o que a CAPES sempre fez no passado. Antes de falar em internacionalização e apoio aos cursos de excelência, se procurava ajudar que os cursos estavam em desenvolvimento. Eu acho que a perda desta dimensão talvez poderia mitigar a perda dessa política, poderia mitigar o, vamos dizer assim, o fechamento definitivo que ocorre de uma maneira evidentemente justificada, mas que é uma perda de capacidade de formação do mundo da universidade, que é, em geral, inevitável. Então, eu gostaria de levantar essa questão, se não seria o caso, à medida que está se buscando atingir certos objetivos do Plano Nacional de Educação, de tentar uma política de recuperação naquilo que é recuperável com alguns critérios, situações irrecuperáveis. A segunda questão diz respeito à interdisciplinaridade. Este instituto, eu tive a satisfação de criar como reitor, ele foi criado sob o signo da interdisciplinaridade. Eu me lembro muito bem que nós convidamos para formar parte do Conselho Científico uns 10 dos melhores cientistas e pesquisadores dessa universidade. Desde o Zavislak na física, alguns engenheiros que trabalhavam em pesquisa altamente reconhecidos, nas ciências sociais, genética, etc. E eu me lembro muito bem que era um pouco constrangedor se dizer que a interdisciplinaridade era aceita por esse grupo de cientistas da universidade. Eles estavam marcados por alguma coisa que a CAPES é em grande parte responsável, que é a formação disciplinar da pós-graduação. Nós sabemos o exemplo clássico da Unicamp, que levou 10 anos para conseguir reconhecer o seu doutorado interdisciplinar em ciências sociais, não por carência de massa crítica, que ela tinha excesso, mas por incapacidade que a CAPES tinha de julgar um curso interdisciplinar. Ora, eu fico muito feliz de ver que hoje a interdisciplinaridade não é uma exceção na dinâmica da CAPES, ao contrário, está se tornando inerente a qualquer curso por aquilo que foi exposto aqui. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido: será que hoje o fato de haver um comitê interdisciplinar que tem diferentes
vamos dizer, formações internas para atender todos os perfis de curso, é suficiente para atender uma dinâmica que aposta na interdisciplinaridade? Ou se teria que pensar uma outra estratégia em que a interdisciplinaridade estivesse inserida em qualquer comitê? E não criar um comitê especial só para a interdisciplinaridade. São essas duas questões que eu gostaria de contribuir hoje. Vamos então fazer uma revoada de perguntas. Professora Nádia, professor Bump, professora Nádia primeiro. Professor Vladimir, professor Bump. Professor Ivo, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de comentar dois aspectos. Em primeiro lugar, de certa forma, agradecer a CAPES pelo convênio com a Fundação para a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, que foi um convênio de 150 milhões de reais, para o qual estamos lançando no dia 22 de outubro as últimas metas. Mas ressaltar basicamente duas ações que eu considerei importantes para o Estado do Rio Grande do Sul. Uma delas vem de encontro ao que o professor Elgio comentou em relação ao apoio aos cursos novos ou cursos em dificuldades, porque nos editais da FAPERGS, para as bolsas de mestrado nesse convênio com a CAPES, nós priorizávamos cursos com idade, né, com tempo de funcionamento de até 8 anos para mestrado e 12 anos para doutorado. E dessa forma, um grande volume de bolsas, mais de 1.000 bolsas foram irrigadas no Estado, atendendo basicamente cursos relativamente novos ou em consolidação. E um segundo ponto que é bastante interessante, a gente lançou um plano piloto chamado Edital de Internacionalização dos Programas de Pós-Graduação. É um piloto com a CAPES, nenhum outro estado tem ainda. Nós vamos agora para a segunda edição, o lançamento do edital 22 de outubro, onde no edital é possível, né, quem é contemplado, trazer equipes de outros países para ministrarem aulas nos programas de pós-graduação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente agradece, mais uma vez, a possibilidade não só de obter o convênio, ou seja, garantir o financiamento, mas também de lançar editais, alguns relativamente novos. E a minha pergunta seria no sentido da sua apresentação, onde em algum momento aparece uma tabela ranqueando países, né, e a sua posição em relação à produção científica. E é uma dúvida que eu tenho. Países com estrutura de apoio, por exemplo, sistemas de pós-graduação bem menos estruturados que o Brasil, conseguem estar nesse ranking melhor classificados, né? Então, entra a questão da eficiência. Teríamos nós que trabalhar essa questão da eficiência na produção científica, no bom sentido, né? Ou seja, como temos um sistema bastante consolidado e grande, não estaríamos maduros para chegarmos mais rapidamente a as primeiras posições do ranking? Seria isso um problema de eficiência do nosso sistema? Obrigada. Inicialmente, queria cumprimentar também o professor Ivo pela fala, foi bastante ilustrativa para todos que estão aqui. Ivo, eu queria trazer de novo aquela questão do portal de periódicos, que eu acho que é uma preocupação que tem, digamos assim, tirado o sono de muita gente, especialmente a gente nas pró-reitorias. E o Fórum de Pró-Reitores fez uma manifestação no final do ano passado, no sentido de apoiar a CAPES nesse embate com o TCU, enfim, quem estava fazendo essas exigências, que são exigências que certamente são feitas por pessoas que não têm o menor conhecimento de como funciona um sistema de pesquisa geográfica, pelo menos. E eu queria, talvez, pudesse elaborar um pouco mais a respeito de quais são as perspectivas do que vocês estão tratando diretamente lá com os órgãos de fiscalização em termos de demandas, porque a pós-graduação brasileira e a pesquisa se dividem praticamente antes e depois do portal, em termos de qualificação e de facilidade de pesquisa. E eu perguntaria se existe alguma perspectiva da CAPES, ou se a CAPES está pensando em talvez
estender esse uso do portal, inclusive para os nossos vizinhos, aqui, nossos países do Mercosul. Quando nós tivemos agora, há umas semanas atrás, uma reunião do grupo Montevidéu de universidades, que a nossa universidade faz parte, os pró-reitores ficaram muito interessados no sistema que nós utilizamos do portal, e se viu que existia um espaço aí para que houvesse uma integração com os países latino-americanos, especialmente os países aqui do Mercosul, que talvez digamos, uma gestão por parte do MEC e da CAPES junto aos órgãos similares desses países poderia talvez aprofundar o uso desse mecanismo entre os países, o que reforçaria a nossa posição dentro do próprio Brasil nesse sentido. Obrigado. Obrigado pela tua apresentação, sempre lúcida e, enfim, muito clara e provocativa sobre toda a educação. A mim me surpreende, né, e gostaria que tivesse uma explicação para isso. A mim surpreende que é realmente um número muito baixo de programas que reprovam 1 e 2. Aqueles 2%, vocês estão preocupados, estamos perdendo capacidade formativa, o Brasil não pode desperdiçar e tal. Acho que esse discurso do coitadinho não está certo. Acho que 2% é muito pouco. Se você fecha 60 cada triênio e se criam 200 por ano, estou chutando o número, tá? Conhece o número melhor que eu. Nós não estamos perdendo capacidade formativa. O CAPES está fazendo um trabalho excelente. Eu acho que indica que, primeiro, na autorização, no reconhecimento do curso, na autorização, é muito criterioso e, portanto, a taxa de mortalidade é ínfima, é 2%, pelo amor de Deus, no último triênio, 2% de 1 e 2 é realmente de soltar foguete, é muito bom. O que está de regular para cima é 98%. Acho que tem que olhar o copo 98% cheio, se preocupar com 2%, até poderia ser mais. A minha pergunta agora é sobre a questão do FIES. Esclareça a nossa ignorância, mas a FIES da PG, eu acho que o MEC entra como, e a CAPES entraria como o validador da qualidade da instituição onde está o aluno que toma o financiamento. Mas existe alguma pressão política, de alguma natureza, pela qual o financiamento em si tem que ser do orçamento da CAPES e não do orçamento da Caixa, do orçamento social que a Caixa executa? Ajuda subsidiada? Porque se a pressão é sobre o orçamento da CAPES, me desculpam, vocês vão ter que resistir, mesmo enquanto estiver lá. Tá? Claro, tem que resistir, porque não faz sentido colocar o orçamento da CAPES para receber estudantil a aluno de pós-graduação. Significaria claramente aumentar a proporção do orçamento da CAPES que vai para expandir a pós-graduação nas instituições privadas, que além de o aluno receber bolsa, ainda tem que pagar a taxa. Portanto, você estaria financiando duplamente. Então, eu não vejo, eu já vejo no FNDCP uma preocupação enorme que cada vez mais difícil para as instituições públicas acederem ao financiamento, e agora, se a FIES funcionar assim, esclareça, porque aí nós aqui, meus companheiros do outro lado aqui, vamos colocar alguma coisa na discussão pública sobre isso. Tá? Se o FIES funciona assim, esclareça como é que funcionaria o FIES da PG. Obrigado. Porque eu achei que saía do orçamento da Caixa, não saía do orçamento do MEC. Obrigado. Obrigado. Então, bom, então, mais uma vez, a mesma brincadeira, desculpe. Antes de responder, eu queria dizer assim, todo mundo que me conhece bem, vocês todos me conhecem bem, sabem que eu só tenho 2 excelentes qualidades. Primeiro, diferentemente de todos vocês, eu sou uma pessoa que a cada dia sou como um computador, é uma geração que vem com mais memória, mais memória, mais memória. Cada dia eu tenho mais memória. E a segunda grande qualidade, ou a segunda grande eu já não me lembro. Né? Então, se eu não responder alguma coisa aqui, é por conta da segunda qualidade, daí é só perguntar de novo, por favor. Então, veja que tem 3 aspectos colocados aí, que são de natureza diferente e todos decorrentes do tamanho que nós estamos atualmente, do sistema está atualmente. Então, aquilo que era possível fazer em tempos que já fizemos, né? Nós já participamos disso, fizemos, continua existindo, mas muito relativizado, por um lado, que é o seguinte: veja
assim, por exemplo, quando eu fui coordenador de área na CAPES de Física e Astronomia, e nos anos, então a cada ano tinha um momento lá que se faziam novas propostas, a gente nem olhava a proposta, não olhava a proposta, e já decidia que um grupo ia visitar aquela instituição, para fazer análise lá, a primeira análise junto. Agora eu vivo a seguinte situação: quando as comissões estão lá, e muitos de vocês estão lá na comissão, e a comissão diz, será que não seria aconselhável fazer a visita? É óbvio que eu tenho vontade de responder aquilo que eu sempre fiz. Vamos lá fazer a visita. Eu não olhava a proposta e já decidia que ia fazer a visita. Hoje, eu não posso fazer isso. Porque se eu disser, eu tenho 800 propostas de cursos novos ano, tá? Então eu vou ter que fazer 800 visitas. E onde é que estão as condições, onde é que estão as comissões, onde é que está a possibilidade disso? Então não tem jeito, eu já não posso, com toda aquela ênfase que eu dizia, o que eu praticava, faça-se a visita, não dá. Então isso tem a ver também um pouco com como fazer apoio de um curso a outro curso. Concretamente, veja o que está acontecendo no momento com o chamado Minter e Dinter. Então, o que é o Minter e o Dinter? É um grupo bem consolidado que leva a formação de mestres ou doutores, faz um mestrado, um doutorado, naquela instituição que é muito nova, muito incipiente. Para acontecer isso, eu preciso pegar a parte mais qualificada do sistema. Mais qualificada, estou traduzindo cursos notas 5, 6 e 7. São cursos notas 5, 6 e 7 que podem se associar a uma instituição incipiente para fazer isso. Tá? Tem uma demanda enorme, nós temos programas notas 5, 6 e 7 que não se dispõem a fazer isso. Não se dispõem. Daí a gente vai dizer assim, não, mas tá bom, então eles têm que ser punidos. Eles têm que ser... Não tem como fazer isso. Mas eu não posso imaginar que um grupo de excelência, se não quiser fazer um Minter e Dinter, ele vai ter nota 2, vai fechar. Não existe. Bom, então nós fizemos isso nesses últimos 2 anos, nós fizemos isso na seguinte tentativa, com a seguinte tentativa. Nós pegamos os cursos chamados nota 9. Nota 9 significa aquele curso que a 3 deles tem nota 3. E chamamos esses cursos para lá na CAPES, num seminário específico sobre isso, em cada área, chamamos esses programas para discutir com a comissão de área e entre eles como é que estava a situação, por que era isso, quais eram as maiores dificuldades, as menores dificuldades. Evidentemente que uma questão que sempre aparece é mais recursos. Então, se fez, de algum modo, se incrementou um pouco os recursos para esses programas. Agora, bolsas, que também é uma outra, porque nós temos pouca bolsa, daí temos pouco aluno. Bom, aí não tem como atender. Porque se eu vou dar bolsas para esses, e para os cursos que estão na ponta de cima e que também toda hora querem curso. Então, a gente tem feito algumas ações nesse sentido. Com a eficiência que pode ter, então tenta juntar, tenta orientar, tenta dar uma orientação. As experiências de fazer parceria, fazer redes entre cursos, é difícil novamente. Por quê? Não adianta fazer uma rede entre programas que tem nota 3, não melhora a nota de nenhum. Tem que fazer parcerias com quem tem nota 7, nota 5, 6, ou nota maior. E aí, de novo, os cursos que têm nota maior, nem sempre têm disponibilidade, ou possibilidade, ou interesse de fazer isso. Então, é muito difícil imaginar como avançar isso e avançar com eficiência. E também, o último aspecto nessa questão é o seguinte, uma coisa que nós todos, e há muito tempo, estamos não discutindo, nós estamos sem fazer essa discussão na comunidade, é que será que nós não devíamos ter focos nas nossas pós-graduação, então ter
características, quer dizer, esta minha instituição é mais voltada para isso, tem maior tendência para aquilo, tem prioridade naquilo. Então, o que acontece? E, sobretudo, agora com a expansão que houve, de 2010 para agora, tanto nas universidades federais, campos do interior, como também nos institutos federais, que é uma situação que me é sempre difícil. Eu trabalho todos os dias com isso. Eu recebo um pró-reitor, um reitor de uma instituição dessa e diz: não, porque eu vim aqui conversar para a gente ter uma orientação. E eu digo: muito bem. Não, porque olha, eu tenho 9 professores que talvez não são bem, mas se um pouco de ajuste, talvez a gente pudesse ter um curso de administração. Bom, eu discuto, digo: olha, sim, veja isso, então tenta fazer aquilo. E daí acho que eu respondi a pergunta. Daí diz: não, agora eu já tratei dessa discussão, eu também tenho 9 professores que eu preciso fazer um curso de pós-graduação em artes. Bom, e depois eu tenho que fazer um curso em biodiversidade, porque é com a letra B. E daí 6 da tarde ele ainda está conversando e dizendo: não, mas ainda nós não falamos no caso da zootecnia. A zootecnia. Ou seja, não tem discussão entre nós não discutimos isso, que nem todas as universidades no Brasil deverão ter pós-graduação ao mesmo tempo em todas as áreas. Então, a gente convive e é confrontado, e depois sugere, e depois aparece a proposta em tudo. É claro que isso leva a situações de maior enfraquecimento no sistema, e com dificuldade, porque se aprova um curso já muito no limite, um segundo curso muito no limite, no terceiro, daqui a 3 anos vai estar no limite para nota 1, para nota 2, para nota 3. Bom, questão da interdisciplinariedade. Pois é, muito difícil, e é assim. Muito difícil e é assim. Primeiro, muito da nossa interdisciplinaridade no Brasil, no que se refere a estruturar isso na forma de um curso de pós-graduação, começou e ainda existe muito com a seguinte característica: eu tenho aqui nessa sala 3 matemáticos, 3 químicos, 2 da geografia, 1 da ciência de computação e um historiador. Bom, então eu cheguei em 12 professores, com 12 professores eu posso pensar em uma pós-graduação. Agora eu vou ver o que é que eu vou fazer com esses professores, no que eles vão trabalhar. E aí tento montar uma proposta a partir disso. Ah, mas o grupo não eram 3 físicos, eram 3 matemáticos. Bom, então a proposta que eu vou fazer já não é bem a mesma que eu teria feito aqui. É parecida, mas já é diferente. Então, muito tem disto, teve disso. Nos últimos 5 anos, ao longo desses 10, 12 anos que temos programas na área interdisciplinar, cada vez aparece isso menos, mas uma boa parte ainda é assim. E é evidente que aí é um conjunto de pessoas à procura de uma estrutura e de uma pergunta, e não o contrário. É uma pergunta que existe, um conjunto de perguntas que existe, que estão à procura de pessoas que possam trabalhar, aportar as suas qualificações, as suas experiências, as suas culturas disciplinares. Bom, mas isso continua acontecendo, é a área que mais cresce a cada ano em cursos novos, é a interdisciplinar. Isso gera muita dificuldade. Por quê? Porque aparece uma proposta que diz assim: isso daqui é alguma coisa entre ciências agrárias e administração, mas não é desenvolvimento das ciências agrárias, de estudos, seja vegetais, seja animais, mas também não é administração, é o uso de técnicas de administração para um problema. Bom, o que é isso? Interdisciplinar. Bom, daí eu tenho que pensar nisso para entender o que é isso. Quando eu estou pensando em entender o que é isso, vem alguma coisa entre artes e direito, e que certamente não é formar um pesquisador em artes, mas não tem nada a ver com teoria do direito, nem com processo de direito isso. Então o que é? É interdisciplinar. E aí eu tenho que ficar esperando que aquele dia, depois do meio-dia, falte luz
né? Porque senão, a 1 da tarde, eu já vou tá de novo vendo uma outra junção. Quais são a quantidade de probabilidades e combinações infinitas que eu posso fazer? Bom, então, como trabalhar com tudo isso de um modo coerente? O que mesmo que tem que ver a interdisciplinaridade entre alguma coisa que está entre agronomia e administração e entre artes e direito? Além de usar essa palavra interdisciplinar. O que dá para avançar e que nós já fizemos? Então, nós fizemos um exercício que eu chamei de exercício, nesses últimos 2 anos, 3 anos, da seguinte maneira. Eu peguei um conjunto de programas de pós-graduação, propostas novas que tinham sido protocolados, analisados e decididos 2 anos antes. Então, em 2010, eu peguei o conjunto de propostas de cursos novos que foram protocolados, analisados, decididos, recomendados, que foram aprovados, estão aí, os que não foram. Então eu peguei todo aquele pacote, 2008, levei para o conjunto das 48 áreas e disse, o exercício vamos passar em um desses cursos aqui, um por um desses cursos, e ver se esse curso não podia estar na minha área. Se um curso desses, que foi protocolado na interdisciplinar, aprovado ou não aprovado lá, não podia estar na área da física. Se podia, por que podia? Se não podia, por que não podia? Por que não se encaixa na área da física? Isso foi um seminário de 4 dias e que, bom, apareceu tudo, né? Poxa, mas esse programa, é verdade que nem todos os professores que trabalham nesse programa têm um PhD em física, mas 80% do corpo docente tem, ou 70% tem. Nem todos trabalham em áreas que são exatamente o que está lá no cânone da pós-graduação em física. Mas muito disso sim, quer dizer, a maior parte disso está naquilo que se chama física. Bom, ao fazer isto, nós fizemos o segundo passo, que foi cada área discutiu no âmbito próprio e o coordenador da área escreveu um documento de uma página e meia, abordando a interdisciplinaridade do ponto de vista da sua área, da sua comunidade, da sua área. Isso está nos documentos de cada um dos 48 documentos de área. Então se avançou muito nessa discussão de, bom, isso aqui não é o cânone, mas a maior parte disso é da química, a maior parte disso é do planejamento urbano, etc. Com isto, a partir de 2010, nós passamos a pegar as propostas que são protocoladas na interdisciplinar e fazer um estudo prévio, uma triagem. Então, o proponente disse, não, eu quero que a minha proposta seja avaliada na área interdisciplinar. E a gente analisou e disse, não, o senhor clicou na janela errada, desculpe. Né? O seu programa, na verdade, é do direito, ou é da economia, ou é da matemática. Então, vem se avançando um pouco através desses mecanismos e dessas ações, no sentido de forçar com que cada uma das nossas áreas ditas disciplinar comece a praticar a sua interdisciplinaridade ou a sua interdisciplinaridade dentro da grande área. Ok, esse programa tem enfermeiros, tem médicos, tem odontólogos, tem pessoas que fazem saúde punitiva, pessoas que fazem estudo, né, sobre ciências médicas, enquanto estudo, enquanto ensino. Ok, constitui um corpo de professores, mas isso não é necessariamente interdisciplinar, isso é uma interdisciplinaridade que podia estar junto com os outros programas de medicina, ou com os outros programas de enfermagem, etc. A mesma coisa para as engenharias, para as humanas. Então, a gente vem avançando nesse sentido e eu espero que continue se avançando. Porque senão, a médio prazo, todos nós seremos interdisciplinares, teremos só uma área que se chama interdisciplinar. Bom, Nádia, eu não sei bem se a tua pergunta contempla 2 aspectos. Bom, primeiro, o que a CAPES fez de promoção, de interação, de parceria com as FAPES,
Evidentemente que não se trata de nenhum agradecimento, de fato nenhuma, nem pode ter agradecimento, porque, né, ninguém fez aquilo porque quis fazer, no sentido de aprovar esse e não aprovar aquele. Isso sempre é da análise, etc. E ninguém faz, porque quem tem que fazer é o todo. Esse dinheiro todo não é de ninguém, né? É nosso. Então, é disso que sempre a gente tem que procurar fazer, as parcerias com a melhor eficiência e qualidade. Na produção, tem o seguinte, tem duas coisas que aconteceram mais recentemente eu estou considerando, então, 2009, 2014. Primeiro, esse ranking sempre é feito em base no Web of Science, esse que foi mostrado aqui no Web of Science, se não agora podia ser feito no Scopus, que é o equivalente da Elsevier, mais ou menos equivalente ao Web of Science, né, da Thomson Reuters. Por ação justamente da CAPES e do CNPq e do ministro Sérgio Rezende, do ministro Haddad, com o senhor Jorge Guimarães e Aragão, que era o presidente, acho que era Aragão no CNPq na época, foram a Thomson Reuters para trabalhar e dizer como fazer no Brasil para ter o maior número de revistas brasileiras nessa base de dados. Então, cresceu a produção científica do Brasil porque foi contabilizado o maior número de artigos dessa base de dados, que são os artigos dessa revista, um grande incremento de revistas brasileiras que estão nessa base de dados. Agora, isso dá uma discussão eterna. Por exemplo, nós temos uma discussão eterna com a FAPESP não, o Cielo, de certo modo, e algumas interpretações que são feitas, porque dos 448 mil artigos que a pós-graduação brasileira publicou, talvez 60% disso estão em revistas que não são as revistas contadas no Web of Science. Não são. Tá? A grande maioria das revistas, sobretudo de áreas tecnológicas mesmo, né? Não inovação, mas mais tecnologia, sociais, humanas, sociais aplicadas, as revistas aonde nós publicamos não entram nessa base de dados, nessa contagem. Então tem que ter um pouco de cuidado do que nós estamos falando quando falamos da produção brasileira, como é. Aqui é só uma parte da produção brasileira que é contada e que põe nesse 13º lugar. Agora, nós temos contradições muito grandes no sistema. Por exemplo, eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava justamente no Conselho Superior da FAPERGS, respondendo um tempo lá pelo Conselho Superior, essa discussão apareceu, nós tentamos fazer e começamos uma tentativa de listar quantas revistas ditas científicas o Rio Grande do Sul tinha. Quando chegou no número 200 e pouco, nós paramos. Porque não faz nenhum sentido, um tamanho, um estado, uma comunidade que tem aqui, imaginar que somos capazes de manter 200, 300 revistas científicas com alguma qualidade. Então, e essa coisa se multiplica Brasil afora. O Brasil é, na América Latina, o país que mais tem publicações que estão listadas em algum lugar como em revistas, e aí a comunidade vai ter que se enfrentar com isso, um dia discutir como fazer, né? Uma brincadeira rápida, apesar de já termos muito avançado, já gastei muito da paciência do tempo de vocês. Não sei se todos souberam, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, apareceu uma brincadeira muito interessante. O mesmo grupo que faz o tal do prêmio Ig Nobel, né, que é dado depois do prêmio Nobel, não sei o quê, pelas mais divertidas pesquisas feitas no mundo, né, as coisas, lançou um jornal que se chama o Jornal da Rejeição Universal. Então a proposta do jornal era o seguinte: tem muitos pontos positivos. Primeiro,
Ninguém espera mais do que 24 horas para receber a resposta se o artigo foi rejeitado. Tá? Portanto, não cria ansiedades, dificuldades, estresse de produtivismo, nada disso acontece. Segundo, é que o pesquisador sempre pode alegar, não, o meu paper foi rejeitado, mas todos os melhores pesquisadores do mundo também foi rejeitado, portanto eu estou bem, quer dizer, é um ótimo critério, né, de produtividade, enfim. Então foi muito divertida essa brincadeira do Jornal da Rejeição Universal. Vladimir, já está em caminho. Bom, primeira coisa é muito difícil essa discussão toda com o Tribunal de Contas, que é o mesmo que qualquer pessoa que está numa administração, numa gestão, coordenador de pós-graduação, um diretor, um pró-reitor, um reitor, sofre, né? Quer dizer, aquilo que parece tão lógico e tão simples no nosso entendimento, quando a gente cai nas amarras, nas leis, normas e procedimentos, e com os operadores desse sistema, que são quem executa as atividades lá no tribunal, assim, por exemplo, nós tivemos uma relação nesse tempo muito importante, muito boa, com o presidente do TCU e com o presidente da AGU. Para discutir tudo isso, na conversa foi ótimo, só que quando isso vai caindo, até chegar lá na ponta, na pessoa que tem por missão, por trabalho, bom, aí de volta e aparece tudo isso, e é muito difícil. Então tem momentos em que a gente acha que resolveu e depois, 3 meses depois, aparece o mesmo questionamento, de uma outra forma, o mesmo questionamento que já tinha sido vindo antes, e com, né, a famosa frase dizendo: se vocês continuarem praticando desse modo, fazendo desse modo, vai incorrer em não aprovação das contas e, portanto, bom, problemas, e cada um que venda os seus patrimônios para pagar por uma ação não devida. No que é o ponto de para estender o portal, tá, já tem 2 ou 3 acordos de estender para instituições em que teve um DINTER, um LINTER internacional. Um DINTER internacional. Então, naquela instituição, né, se aloca o IP que está lá naquela máquina para ter acesso. Claro que é muito limitado, é para aqueles poucos professores que estão lá, mas se pretende fazer isso, a gente tem sido procurado cada vez mais, porque isso se tornou uma questão comercial para as editoras, também para as grandes editoras. Para eles passou a ser muito mais oportuno negociar com o Brasil e deixar o Brasil negociar do que negociar com cada governo, com cada país. Então isso tem se tratado, tem se falado, os ministros têm abordado isso. Talvez a médio prazo a gente tenha então esta questão de que o Brasil, né, agrega vários países, faz a grande negociação, inclusive ganha em escala, o que também é vantajoso para algumas editoras, e possa, sobretudo com países da África e países do Mercosul. Não todos os países da América do Sul, mas Mercosul e alguns países da África. BAMP, bom, quando eu disse FIES, tá, não é com dinheiro da CAPES, não, é que isso é uma questão que está colocada. O FIES será com Caixa Econômica, com quem for, não é com recursos do MEC, dentro deles recursos da CAPES, nenhum modo. Agora, é uma coisa que a gente sempre tem que considerar o seguinte: nesses 10 anos, com toda essa expansão de bolsa e tudo que teve hoje, quando a gente olha os nossos 14 mil doutores e 47 mil mestres a cada ano, a gente tem o seguinte registro: 1/3 mais ou menos deles, somando mestres e doutores, né, alunos de pós-graduação, fizeram a sua formação tendo bolsa. 1/3 fez declarando, informando que trabalha, a gente sabe que trabalha, e 1/3 não disse nada. Então, o número de bolsas que tem hoje no sistema é 1/3 mais ou menos, são os alunos de pós-graduação. Então, claro que falta bolsa por todos os lados. E tem que ter alternativas para isso
considerando que não vai ter dinheiro no orçamento para dar bolsa para todo mundo. Então, o que se fala do FIES da pós-graduação é como FIES da graduação, mas não são com recursos necessariamente do governo. Pode ter o mesmo mecanismo de dívidas, né, que as instituições têm, que são dívidas trabalhistas, etc., que entram em um esquema de parte disso ser convertido em valores que seria não bolsa, mas deixar o aluno não paga para fazer a pós-graduação naquela instituição que é uma instituição privada e, portanto, cobra na pós-graduação. E tem curso de pós-graduação cobrando 4 mil de mensalidade, na área do direito, na área da administração e na área da algumas engenharias. Não sei se todos 4 mil, mas tem até cursos que cobram 4 mil. Eu acho que, querendo agradecer muito ao professor Lívio, eu queria só mencionar que essa questão da interdisciplinaridade está circulando no livro, eu tive a oportunidade de estar nesse evento, então, o organizador do livro nós vamos convidá-lo a vir aqui. E sua mesa? Pensamos de momento. Pensamos, né? E eu queria só falar a experiência do ILEA, nós estamos chegando talvez a 100 eventos desse tipo. Hoje aqui há pessoas de 8 ou 9 faculdades, escolas, institutos da URI, mas eu estou querendo usar a denominação de interdisciplinaridade sucessiva, porque ainda os públicos são muito disciplinares. Então, a gente vai conhecendo as pessoas. Sucessivamente, ou na repetição, talvez a gente chegue a um pouco mais do interdisciplinar. E é uma questão que nós vamos continuar a perseguir, né? Nós fazemos parte da rede mundial de institutos de estudo avançado baseado na universidade, do BIAS. Vai haver uma reunião em Taiwan daqui a um mês, e nós fomos convidados exatamente para uma mesa sobre interdisciplinaridade e criatividade. Até lá eu teria que ler aquele livro pequeno ali, que está circulando. Bom, eu só queria, antes de encerrar, convidá-los para uma sequência. Nós vamos ter aqui no dia 29 a professora Nádia, sobre o jovem cientista, tendo como debatedor o jovem diretor da editora da URI, recém-nomeado, o professor Alex Lins Teixeira. E depois, no dia 6, nós teremos sobre a independência da América Latina. No dia 11 de novembro, estará aqui o professor Paulo Espera, que foi reitor da Unilab, reitor da Federal do Mato Grosso, sociólogo, somos amigos há muitos anos, que atualmente é o secretário executivo do CESU. Ele estará aqui discutindo exatamente a questão da autonomia universitária. Queria antes dar uma lembrança que a Dúria oferece. Bem, obrigado. E agradeço a todos. Muito obrigado.